Queridas irmãs, nós temos o nosso encontro hoje, quarta-feira. Louvo a Deus pela vida, saúde e presença de cada uma de vocês. Queremos lembrar com saudade desses nossos encontros, quando eram presenciais, e a gente podia sentar em torno da mesa, conversar, rir, orar e meditar na palavra do Senhor. Fazemos isto ainda de forma virtual, graças a Deus, que nós temos essa possibilidade de não estarmos isolados completamente sem contato com ninguém. Vejo que pelo canal da Oase vocês conversam muito, riem, brincam, oram, trazem boas palavras, reflexões. Isso é muito importante para a saúde espiritual, emocional de cada um de nós. Saúdo a vocês com a paz e a bênção de Deus. E nesse dia, então, para trazermos uma reflexão, uma palavra para a nossa edificação espiritual, eu quero falar e relembrar a história de Gideão. Nós temos essa história narrada lá no livro de Juízes, capítulos 6 a 8. Gideão vive num período pós-morte de Josué. Josué havia falecido, ele foi o último grande líder do povo de Israel na sua saga para se estabelecer na Terra Prometida. E ele não estava mais aí. Mesmo tendo feito um pacto com Deus, né, quando Josué fala aquela famosa frase que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e todos os demais disseram a mesma coisa. Não, nós também, nós vamos seguir com Deus, nós não vamos abandoná-lo jamais. Vemos que na geração seguinte já ninguém mais lembrava de Deus. E uma geração depois, vemos um povo oprimido pelos seus inimigos, pelos seus cultos, sua religião e idolatria. Aconteciam, vezes por vezes, esses mesmos ciclos. O povo se afastava de Deus, corria atrás de outros ídolos, se amoldava a religião dos povos em volta, e aí clamava a Deus porque era oprimido, era explorado, e Deus, na sua compaixão, voltava e os libertava através da sua mão de poder, usando algum líder, algum juiz. E Gideão foi um deles. Eles eram, no seu tempo, oprimidos pelo povo midianita. Os midianitas não deixavam nada crescer, não deixavam eles prosperar. Roubavam as suas colheitas, invadiam as suas terras, destruíam suas lavouras. Enfim, Gideão e o seu povo, naquele momento, sonhavam em ficar livres da opressão dos inimigos. Tinham esse sonho. Qual é o nosso sonho? Qual é o teu sonho neste momento? Deus ouviu o clamor do seu povo e um dia apareceu diante de Gideão através de um anjo. E este anjo fala para Gideão, Juízes 6:12 diz isso: o Senhor é contigo, homem valente. Você vai ser a pessoa que vai libertar o povo de Deus da mão opressora dos inimigos. Gideão logo se esquiva, diz: deve ter um engano, não é bem assim, eu sou fraco, eu sou um homem simples, comum. Lembram? Moisés dizia: eu não sei falar. Jeremias disse: eu sou muito jovem. Sempre temos uma desculpa para fugir da missão de Deus. Em Juízes 6:15, quando é trazido o relato do seu chamamento, ele fala que a sua família é muito simples,
que ele é um rapaz simples. Perdão. E Deus diz para ele: eu é que estou te chamando, eu é que vou te enviar, e eu serei contigo. Não é a tua força, teu poder que vai livrar Israel, mas a tua obediência. Não te enviei eu? Deus tem um grande prazer de usar pessoas comuns, como eu e você, para realizar coisas absolutamente incomuns. Creia nisso. E aí acontece o ponto de contato irreversível nessa história, quando o anjo diz para ele: faz aqui um altar e oferece um sacrifício, e quando ele monta esse altar e o sacrifício, desce fogo do céu e o consome. Algo impressionante, que toca Gideão e o convence de que de fato ali Deus está presente. E a partir daí não tem mais volta. Quando Deus se revela, não tem retorno. Onde começar? Por onde realizar a obra? A primeira coisa que Gideão é mandado fazer é livrar o povo da sua própria idolatria. A limpeza diante da guerra iminente tinha que começar em casa. Tem que limpar e purificar a própria vida, seu lugar, a sua comunidade, o seu grupo. Por quê? Porque eles estavam se curvando e adorando ao Deus Baal. Na frente da casa de seu pai, da sua família, havia um altar para Baal e um poste ídolo para esse Deus. E a primeira tarefa que Deus deu a Gideão, então, foi eliminar toda a idolatria da sua vida e da vida do seu povo. E Deus disse: tu vais derrubar este altar e este poste ídolo. Baal era muito adorado por todos naquela região. Postes ídolos eram levantados como locais de culto, e por isso Deus disse: vai e derruba tudo. E Gideão vai, e à noite, porque ele tem medo de ser visto, ele pega seus amigos e derrubam o poste ídolo, fazem lenha dele, derrubam o altar, constroem outro altar para Deus, e ali com a lenha do poste ídolo oferecem um sacrifício ao Senhor. Dia seguinte, quando o povo levanta e vê aquilo, ficam raivosos, ficam possuídos, e eles querem saber quem fez aquilo. Fazem uma investigação e alguém, sempre tem um 171 que entrega, né? Diz: foi o Gideão. E aí batem na porta da casa dele e pedem para o seu pai: olha, entregue o teu filho que nós vamos fazer a mesma coisa com ele, vamos destruí-lo, vamos matá-lo. O pai, apavorado, pensa em como defender o seu filho, e aí ele diz: vamos pensar bem, vamos com calma. Olha, se a agressão foi para nós, tudo bem, mas se Baal foi agredido, se o poste ídolo foi derrubado, ele que vem e mate meu filho, ele que se defenda. Boa estratégia. Deixe Baal lutar por si, o ídolo que se revele. Então, naquele momento, nada aconteceu e a coisa começou a mudar. De repente, eles passaram a ver que, de fato, estavam adorando um pau, postes, ídolos feitos pela mão humana. E Deus, então, toca esse povo para se juntar a Gideão e buscar a sua libertação. Há poder na certeza do chamado de Deus. Gideão estava vendo isso, que Deus estava lá e que ele iria capacitá-lo. Mas ele ainda tinha um pouco de dúvida, então ele pediu mais um sinal para Deus. Deus, para que eu tenha certeza de que tu estás comigo, essa noite eu vou colocar um pelego na rua. Então, se ele tiver
seco, e tudo à volta estiver molhado, aí eu vou ter certeza de que tu estás comigo. Foi dormir, acordou no outro dia e aconteceu exatamente assim. E aí ele, ainda abusado, pede mais uma prova de Deus. E Deus ainda precisa de mais convicção do teu chamado, da tua presença. Puxa, já tinha acontecido muita coisa. Mas então ele diz, essa noite eu vou pedir para que o pelego, só o pelego esteja molhado e tudo em volta esteja seco. E assim aconteceu. Ou seja, Deus lhe deu as provas de que estaria com ele. Ele não estava sozinho, porque sozinho não teria a menor chance. E aí ele vai para a batalha, junta um exército e vai contra os midianitas. Só que os midianitas vieram com um exército de 135 mil homens. E ele só tinha conseguido juntar 32 mil. Eram mais ou menos 4 e pouco por cada um. Deus diz para Gideão, olha Gideão, 32 mil ainda é muita gente. É demais. Se vocês ganharem mesmo lutando 1 contra 4, você vai achar que foi pelo teu poder ou pela tua força. Então, vamos fazer o seguinte, manda de volta aqueles que não têm convicção e coragem, né? E libera eles. E quando ele anuncia, então, que quem não está 100% nesse negócio voltasse para casa, 22 mil voltam. Não tem coragem suficiente para a guerra. Sobraram 10 mil. Agora já eram 13,5 por cada um. Alguma chance? Nenhuma. Só nos filmes da Marvel, né? Mas aqui não. Numa luta real, você não derruba 13 pessoas sozinho. Então, Deus diz para Gideão, ainda é muita gente. Manda para casa mais uma turma dessas. E aí ele diz, vamos fazer o seguinte, leva-os para beber água no riacho, e se alguém tomar ela levando a água em concha para a boca, esses não poderão ir. Os que lamberam a água, ou melhor, contrário, os que lamberam a água direto com a sua boca não poderão ir porque não estarão alertas. Só os que a levarem concha para a boca poderão fazer isso. E aí, selecionada essa turma, sobraram 300. Agora eram 135 mil contra 300 pessoas. 450 contra 1. Seria possível ganhar essa luta? Deus agiu poderosamente com esses 300. E ele deu mais um sinal para Gideão. Ele foi de noite, sorrateiramente, até próximo do acampamento dos midianitas, e lá ele ouviu 2 guardas conversando e dizendo, eu tive um sonho que uma panela de barro, coisas simples derrubaram um grande exército. E aí o outro diz, mas não é isto, Gideão? Não é Deus que está com ele para acabar conosco? E aí Gideão tem certeza de que Deus vai lutar por eles. Qual é a nossa luta? Ou a luta que o Senhor precisa vencer por nós? Quais são as lutas que nós temos diante de nós? Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Talvez há outros ídolos e outras coisas que nós precisamos derrubar, das quais nós precisamos nos libertar. O poder do pecado, da ganância, do orgulho, de tantas outras coisas. Pense, qual é a sua luta? O que você precisa eliminar? Deus nos ajude nessa tarefa. Sabe como terminou essa história? Gideão Deus mandou ele cercar o acampamento inimigo, e aí ele disse, levem apenas um cântaro com tochas e trombetas.
E na hora que eu mandar, vocês vão quebrar esses cântaros, iluminando, fazendo um cerco de luz em volta do acampamento dos midianitas, e vão tocar as trombetas. Simplesmente isso. E o que aconteceu? Quando eles fizeram isso no meio da noite escura, os midianitas ficaram apavorados, pensando que era um assalto de um grande exército contra eles, e começaram a pegar suas espadas e a correr de um lado para o outro e a matar uns aos outros, e no fim eles próprios se destruíram. E os 300 valentes de Deus ganharam essa batalha apenas com tochas e trombetas, sem nada mais. Mas tiveram coragem e deixaram Deus agir. Que Deus nos use em nossas batalhas e na guerra que nós precisamos vencer. Qual é ela? Cada um de nós sabe. Amém. Antes de concluirmos, vamos ainda orar, e temos alguns pedidos de oração para esta tarde, então quero trazê-los diante de Deus neste momento. Senhor nosso Deus, ajuda-nos e fortalece-nos. Quando Tu chamas, também capacitas. E nós queremos estar disponíveis, sem desculpas, sem fugir do Teu chamado. Então ajuda para que possamos ser um povo forte e valente, que se une em oração e que se fortalece mutuamente, para ganharmos as batalhas que nós precisamos lutar. Trazemos diante de Ti a Dona Vilma, seu Carlos, a situação de saúde tão precária dele. Pedimos, Senhor, que o libertes e o ajudes e o cures, Senhor. Tem compaixão do seu Carlos, Pai, da Dona Vilma e de toda a sua família. Oramos também pelo luto da família Witt, com o falecimento do Palmarito, e pedimos ao Deus que Tu o tenhas e tenhas a toda esta família em Tuas mãos, lhes dando conforto e paz neste momento difícil. Oramos pela Norma e pelo Laerte, e através deles também por todos os idosos que estão em casa ou estão em casas geriátricas, que o Senhor os proteja e os guarde, especialmente diante do risco do vírus da Covid. Nós também lembramos da Érica, da Simone, da Enilda, do Flávio, da Teresa e da Luísa, que tiveram contato com o vírus e estão numa fase já de boas perspectivas e de cura. Senhor, esteja com cada uma dessas pessoas, Pai. Ó Deus, fica também presente em nossos lares. Abençoa as nossas famílias com harmonia e paz, com a Tua presença, para que possamos ter saúde espiritual, emocional e mental preservados nesse tempo tão difícil. Cuida de nossas casas e de cada um de nós. Oramos pelo bem-estar do nosso país diante da pandemia, de todo o mundo, e queremos pedir de uma forma especial que achamos caminhos de cura, saídas, Senhor, que nos favoreçam, seja através de uma vacina, seja através de outros meios, Senhor. Nós precisamos da Tua intervenção em nosso mundo. Oramos pelos políticos, pelos governantes, por todos os que têm autoridade sobre nós, e também pelas futuras eleições que se avizinham. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos presenteie com líderes íntegros e justos, que tanto precisamos. E pedimos a Deus que o Senhor nos ajude e nos guarde de todo mal. Assim oramos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que sobre nós levante a sua face e nos dê a sua paz. Uma abençoada
semana a todos. Que Deus esteja com cada uma. Um abraço.